Ai, hoje estava eu assistindo Ana Maria Braga. Opa. E, por sinal, Ana Maria Braga estava tão bonita hoje. Tava tão linda ela. E aí o Rafa e Cíntia, aí vocês também vão falar aí o que vocês acham. E tava lá a Ana Maria Braga conversando com a Camila e falando com o Fiuk. E o Fiuk, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele abriu o coração dele e falou umas coisas tão importantes. Porque ele se colocou numa posição vulnerável no sentido das pessoas falarem tudo o que acham pra ele e dele. Ele disse da depressão profunda que ele passa. Ele disse de coisas que a gente às vezes não imagina, né? Por exemplo, num reality, antes de eles entrarem, eles ficaram 10 dias trancados num hotel. Lá, ele achou que já tinha controlado, né, antes disso, a depressão, que já tinha se medicado, que estava bem. Nesses 10 dias, eles ficaram, né, Rafa, sem ter televisão, sem ter celular, sem ter nada para fazer. Contato nenhum, né, com o mundo externo. Nada. Ele, hiperativo, que diz que é também, acaba ficando ali trancado num quarto e tudo se complicando. Ansiedade, depressão e hiperatividade. Ele é tão novo. Sim. E aí a gente para e fica pensando, por que tantos jovens, a gente vê crianças pequenininhas também, né, Cíntia? Muitas vezes com depressão. Sim. Será que é uma sobrecarga que a sociedade coloca, ou até a televisão também faz nisso, como com o Fiuk e outras tantas pessoas? Olha, Kátia, boa tarde a todos. Sabe que essa forma franca com que o Fiuk falou de si mesmo, ele já vinha fazendo isso nesses 100 dias de confinamento e 110, somando com o hotel que eles chamavam, né, de o além, que eles tinham ficado 10 dias no além. A gente sabe que a depressão já é um mal desde o século passado, né? Então, a depressão, todas as doenças ou tudo aquilo relacionado a transtornos mentais, ao déficit de atenção, que também é o caso do Fiuk, veio à tona, né, desde o último final do século de uma maneira muito forte, a ponto da gente passar a compreender esses tipos de transtorno. Então é muito positiva essa franqueza dele, né? E essa franqueza do Fiuk, porque a identificação com certeza é gigante, inclusive para a idade dele, que é 30 anos de idade, né? Então, mas que ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito porque talvez ele tenha sofrido, como ele falou durante o reality, desse mal também a vida toda. Não foi só de agora, né? Não. E para a gente entender isso, doutora Tatiana Vilas Boas está com a gente hoje, ela que é neurocirurgiã. Boa tarde, antes de mais nada, doutora Tatiana, mas por que cada vez mais a gente vê jovens sofrendo com depressão, hiperatividade, ansiedade? É muita pressão que eles têm em cima deles, às vezes até causados pela própria família ou não? Bom, existem alguns motivos pelo qual a gente tem diagnosticado mais, na verdade, a depressão, os transtornos mentais em si, eles têm sido o mal do século. E uma delas é explicada por Maslow. Maslow, ele fez uma pirâmide onde as pessoas que estão na base, onde não têm as suas necessidades mínimas a serem atendidas, comida, abrigo, segurança, elas estão mais voltadas à procura disto. E a partir do momento que você vai tornando satisfeitas essas suas necessidades básicas, você vai subindo na escala da pirâmide. Onde a pessoa já tem as suas necessidades básicas atendidas, ela começa a ter aquele querer, aquele voltado olhar para o algo mais, o que me falta. Às vezes eu tenho emprego, mas o emprego não é aquilo que eu gostaria, não estou satisfeita emocionalmente, psicologicamente. Às vezes eu tenho amigos, mas eu gostaria de ser o popular, então às vezes eu gostaria de ter um algo mais. Então essa pirâmide de Maslow, ela avalia isso. E a gente está vivendo cada vez mais melhor e as nossas expectativas de vida estão aumentando. Agora, analisando o Fiuk, o que ele disse hoje, sei que você não tem o diagnóstico dele nem nada, mas pelo que ele disse, foi um desabafo que eu achei tão importante para que as pessoas comecem a olhar e falar, gente, eu sempre olhei pro Fiuk, e eu, Kátia, sempre olhei pra ele e falei assim, ele vai ser um menino super bem resolvido, né? Porque tem um pai maravilhoso, cantor de muito sucesso, a mãe também, tem muita gente que eu conheço que a conhece, que ela é uma pessoa extraordinária, as irmãs. Aí você fala, gente, é uma família que não é só assim, um de um ajudar o outro. Parece que é todo mundo muito bem resolvido. Aí a gente vê, Fiuk foi hoje na Ana Maria e falou que sofre de depressão há muito tempo, que achou que já tivesse controlado essa depressão com terapia, com medicamentos, tinha problemas de tentar não mostrar o que de fato ele é para os outros, com medo do julgamento.
com a pressão, e isso a gente sabe que infelizmente acontece, por ter um pai famoso, uma irmã muito famosa, que ele também tem que atingir as expectativas do público, do pai, da irmã, dele mesmo. Então é tudo tão complexo que eu vou te falar que eu gostava muito do Fiuk, mas passei a gostar muito mais dele agora. Não é porque ele mostrou as fragilidades, é porque isso prova que todos somos de fato iguais. A gente é muito forte numa coisa e fraca em outra. No seu ponto de vista, até vendo o consultório, doutora Tatiana, você acha que atitudes como a do Fiuk ajudam as pessoas também a terem um start e buscarem uma ajuda nesse sentido? Importantíssima a atitude dele. Eu acho que é muito real falar dos nossos problemas, porque né, nessa vida de mídias sociais, às vezes as pessoas mostram só o lado das vitórias, das conquistas, e ninguém passa a olhar tudo que aquela pessoa passou, as dificuldades, o que aconteceu na vida dessa pessoa, até chegar nesses momentos. A vida não é um platô de felicidades, a de ninguém é. Nós temos altos e baixos. E as pessoas comuns, as pessoas que estão em casa, a gente tem que entender que isso é normal. É normal você ter altos e você ter baixos, e que ter problemas também é importante você encará-los de frente para buscar ajuda. Buscar ajuda de uma maneira em que você seja ainda possível ser tratado. Não esperar, às vezes, um desfecho mais triste, um suicídio, uma doença, algo que já seja um quadro irreversível para que você tenha auxílio antes. Agora, falando com os pais, e até para cada um poder se analisar. Quando a gente vê um filho um pouco mais recolhido, que ele tem um pouco mais de timidez, como agir para que a gente tenha, assim mesmo, uma real noção se é só uma timidez, se essa timidez afeta ao ponto dele não conseguir se relacionar com outras pessoas, como identificar esses primeiros sinais, primeiro nos filhos? Bom, eu acho que tem que primeiro saber se é uma fase da vida ou se aquela pessoa ela está passando por um momento realmente prolongado de dor e tristeza. Perdi um ente querido, é normal você ter um período de luto, é normal você estar enlutado, mas quando esse luto se arrasta durante muito tempo, isso não é normal. Eu gosto muito de encaminhar os pacientes para a terapia auxiliar, então psicólogo, psiquiatra, para ajudar a manter, porque quando você tem um evento muito importante na sua vida, algo, adolescência, não está indo bem, aquela criança que, olha, era uma criança, durante a infância era feliz e chegou na adolescência, tá aquele adolescente mais retraído, mais acanhado. Eu acho que um auxílio do psicólogo, do psiquiatra, são importantíssimos. A gente tem que quebrar esse tabu de falar, de ir ao psiquiatra. Hoje existe uma psiquiatrofobia nacional, então assim, a gente tem que buscar sim o psiquiatra, mesmo criança, quando a criança não tem um comportamento, tá com medo exagerado, começou a ficar mais chorosa, mudança de comportamento em criança é muito importante. Olha, mudou o comportamento, era uma criança que estava indo bem, de repente alguma coisa tem que ser avaliada. E eu acho que o acompanhamento especializado ele é importante até para você ressignificar, às vezes, algum trauma, alguma coisa que você teve importante na sua vida, que você pode... Exatamente.